A heresia de Horus incendiou a galáxia. Máquinas de guerra colossais dividiram planetas enquanto legiões de guerreiros sobre-humanos lutavam pelo controle de um império construído por irmãos semideuses, cada um com suas próprias ambições e planos para o futuro da humanidade. Nem todos sobreviveram àquela guerra, mas os que restaram foram transformados. Com o tempo, cada um dos primarcas restantes lidou com as consequências da heresia à sua maneira. Muitos dos quais estão completamente descontrolados, do tipo de descontrole que leva a conversas com caveiras, ou clonar seu melhor amigo repetidas vezes na esperança de não precisar matar o próximo. É muita coisa, o que significa que estamos prestes a abordar mais de 10 mil anos de guerra, dor e conflitos interpessoais exagerados. É isso que aconteceu com cada primarca após a heresia de Horus. A heresia de Horus deixou Lion L. Johnson consumido pela dor, e quando ele finalmente retornou a Caliban, seu mundo natal, não havia descanso para ele. Em sua ausência, os Anjos Negros que estavam lá se corromperam, ficando ao lado de seu antigo amigo e conselheiro de confiança, Luthor, em uma traição que refletia a própria traição maior da heresia. O Leão voltou e encontrou outra guerra em casa. A batalha que se seguiu foi tão feroz que destruiu Caliban completamente. Bombardeios orbitais e batalhas catastróficas na superfície levaram ao enfraquecimento da crosta do planeta, que se partiu sob a pressão. Enquanto isso, no centro da batalha, havia um confronto entre o Leão e Luthor. O antigo mentor do primeiro primarca havia sido transformado pelos poderes ruinosos em algo que realmente poderia ameaçá-lo, e o duelo deles se tornou lendário. Há divergências sobre como isso terminou. Alguns afirmam que Luthor venceu o Leão, mas não concluiu o serviço, irritando os deuses do caos, que invocaram uma tempestade disforme e encerraram a luta antes de qualquer vitória ser reivindicada. A versão mais provável dos acontecimentos é que o Leão ainda era poderoso demais para Luthor e venceu o duelo deles. Mas depois de tantas perdas durante a heresia, ele não conseguiu suportar perder outro amigo, e Luthor aproveitou a oportunidade para ferir mortalmente Lionel Johnson com um ataque psíquico. Ver o homem que ele havia criado morrendo na sua frente deu a Luthor um último momento de clareza, e ele desistiu da luta com sua mente em pedaços. Não importando o que ocorreu no duelo, Caliban estava perdido. Luthor foi capturado e o Leão ficou à beira da morte, entrando em um coma que duraria 10 mil anos. Tudo o que restou de seu mundo natal foi o Mosteiro Fortaleza, protegido da destruição do planeta por seus poderosos escudos de vácuo, que os Anjos Negros então equiparam com motores e têm levado pelo espaço desde então, chamando-o de Rocha. Como muitas legiões, a perda de seu primarca mudou os Anjos Negros. A vergonha da traição de Caliban tornou-se um segredo. A primeira legião e seus capítulos sucessores protegeram esse segredo obsessivamente, e os Cavaleiros da Grande Cruzada gradualmente voltaram às origens anteriores ao primarca. Paranoicos, fechados em si mesmos e implacáveis em sua busca por seus mais novos inimigos, os caídos, os sobreviventes dispersos da traição de Luthor. Eles os caçaram por 10 mil anos, interrogando e executando-os onde quer que fossem encontrados, tudo isso enquanto o Império ao seu redor desmoronava. Isso continuou até o 42º milênio, quando a 13ª Cruzada Negra de Abaddon saiu do Olho do Terror, destruiu Cadia e criou a Cicatrix Maledictum. Uma enorme fenda na disformidade que quase dividiu a galáxia ao meio e permitiu que as forças do caos circulassem livremente pelo vazio. Talvez tenha sido essa enorme convulsão que causou isso, ou talvez o alarme dele finalmente tenha tocado, mas de repente o leão acordou. Ele foi parar no reino espelhado de Caliban, onde descobriu a habilidade Caminhar pela Floresta, que permite atravessar mundos pela versão refletida de sua casa destruída. É difícil dizer o que é essa nova dimensão, mas não parece ser da disformidade. Em suas incursões nesse reino, o leão descobriu mais do que rotas fáceis para outros planetas. Ele achou a espada Fidelidade e o escudo do Imperador, indicando que a floresta pode ter ligação com o mestre da humanidade. Usando esse novo método de viagem, o leão emergiu no Império Nihilus, a metade da galáxia isolada de Terra pela fenda da disformidade, onde o caos atuou quase sem oposição. Ele começou a revidar, unindo guerreiros mortais dispersos e oferecendo aos caídos que encontravam uma escolha simples: morte ou redenção. Os que optaram pela redenção viraram ressurgidos e lutaram com ele. A notícia de um guerreiro misterioso enfrentando as forças do caos chegou ao Lorde Comandante Dante dos Anjos de Sangue, que decidiu procurá-lo. A primeira reação de Leão a Dante foi de raiva.
O Lorde Comandante vestia a máscara mortuária de sanguíneos, surpreendendo o Primarca. Dante afirmou que ele não estava sozinho e que outros filhos do Imperador continuavam lutando. Robot Guilliman estava vivo e liderando a defesa do Império. Antes que o Leão pudesse se reunir com seu irmão, ele precisava encontrar seus próprios filhos primeiro. Ele rastreou os Anjos Negros e uma grande força de capítulos sucessores até o Wormwood, os destroços corrompidos de Caliban, agora um mundo demoníaco, onde lutavam em vão contra o caos. Os Anjos Negros recusaram a ajuda de Dante até ele revelar o verdadeiro motivo de sua vinda, o que, como você pode imaginar, mudou tudo. A luta em Wormwood já era desesperadora. O Primarca Demônio Angron quase matou o Supremo Grão-Mestre Aciel, mas o Leão chegou e seu Primarca o salvou no último instante. Provavelmente foi o milagre mais estranho que os Anjos Negros já viram. O seu Primarca de repente estava de volta após 10.000 anos, aparecendo do outro lado da galáxia de onde eles o haviam perdido e liderando um grupo de Marines que eles passaram os últimos 10 milênios caçando. Os ressurgidos lutaram por seus antigos irmãos sem hesitar, sacrificando-se para cobrir a retirada. Quando Angron focou no Leão, o primeiro Primarca o enfrentou, e com o escudo do Imperador, baniu-o do campo de batalha. Após reencontrar os filhos, o Leão viaja para Ultramar para ver seu irmão Robot Guilliman. Assim como o Primarca dos Ultramarines, Lionel Johnson está enojado com o rumo que o Império tomou enquanto ele tirava uma soneca. E além das mudanças que ele já está fazendo em seu próprio capítulo, o Leão sem dúvida espera moldar o Império junto com seu irmão, enquanto eles voltam ao trabalho de defender a humanidade. O avistamento mais recente do primeiro Primarca foi em Cronos, onde ele e seus filhos apoiaram os Corvos Sangrentos contra Necrons e Orcs. Esperamos que o Leão proteja suas relíquias ao ajudar, ou os Corvos Sangrentos podem sair desse conflito com novos presentes da Primeira Legião. A heresia de Horus já estava monótona e entediante para o Primarca Demônio Fulgrim ao se aproximar do fim. A longa guerra civil provavelmente parecia mais importante antes de ele ascender e se tornar a criatura do Warp semelhante a uma serpente que é agora. Mas depois disso, sua devoção a Slaanesh, o deus do excesso, fez com que ele pulasse de obsessão em obsessão mais rápido do que a maioria das pessoas consegue terminar uma refeição. Mesmo assim, ele ainda não havia terminado com a galáxia, e antes de voltar ao Warp para curtir seu planeta do prazer, tinha um último grande ato a cumprir. Durante a Expurgo, a campanha para eliminar as forças traidoras em fuga após o cerco fracassado de Terra, Fulgrim havia se tornado quase impossível de enfrentar diretamente, e os Ultramarines descobriram isso da pior maneira possível. Mesmo com 6 capítulos ao seu lado, Robot Guilliman não conseguiu derrotar seu irmão, e como se viu, isso fazia parte da estratégia de Fulgrim. Guilliman não era chamado de Filho Vingador à toa, e sua fúria era lendária quando alguém conseguia esgotar sua paciência. E se Fulgrim já não era incrivelmente irritante antes de se tornar um demônio, a Ascensão lhe deu poderes sobrenaturais para ser irritante em um nível totalmente diferente, o que definitivamente lhe deu os meios para tirar Guilliman do sério. Na Batalha de Tessala, Fulgrim atraiu seu irmão para um duelo, que Guilliman aceitou devido à extrema frustração. Ele tentava capturar o Fenício há meses, mas Fulgrim tinha acabado de escapar enquanto o provocava. Fulgrim continuou sua estratégia, provocando e distraindo o irmão durante toda a luta, enquanto as forças traidoras desativavam partes da nave Capitânia ao redor. Quando surgiu a oportunidade e o Primarca dos Ultramarines estava vulnerável, Fulgrim atacou o pescoço de Guilliman com uma lâmina envenenada. Agora o veneno talvez não tivesse acabado com Guilliman, mas ele já estava ferido por Corfaron, que cortou sua garganta com uma adaga Aetame na Batalha de Khalt, e ainda não tinha se curado totalmente. As duas feridas quase o mataram, e só não o fizeram graças a artimanhas dos Eldari 10 milênios depois. Então, tudo isso para dizer que Fulgrim tinha todos os motivos para acreditar que tinha acabado de matar mais um irmão enquanto assistia seu irmão sangrar com satisfação, antes que os Ultramarines avançassem para puxar Guilliman para um lugar seguro. Após Tessala, Fulgrim em grande parte se afastou da disformidade. Como falei, ele tinha atenção curta e achava a disformidade bem mais interessante do que tudo no Império que ajudou a destruir. Slaanesh o recompensou com um mundo oculto de prazeres ilimitados, e ele se refugiou nele, eventualmente caindo em um sono profundo que durou séculos. Quase ninguém encontrou esse mundo, e aqueles que foram procurá-lo raramente voltaram com algo útil. A única exceção foi Abaddon, o Desolador, o novo mestre de guerra do caos, que localizou Fulgrim e conseguiu uma audiência com o Primarca ao lhe trazer um raro psíquico Xenos como presente. Com esse presente, Fulgrim se tornou mais ativo. Se essa era a intenção do presente ou apenas um efeito colateral feliz de acordar o Primarca Demônio, ninguém sabe, mas desde então Fulgrim tem estado ativo, porém seletivo sobre onde dedica sua atenção.
Uma aparição notável foi seu retorno a Istvan III vários milênios após a purgação dos lealistas das legiões traidoras. Um farol psíquico ativado pelo Dreadnought Rylennor da Terceira Legião o atraiu de volta ao planeta. Fulgrim voltou esperando se deleitar com a fúria de um de seus filhos mais leais. Rylennor foi enviado à superfície de Isstvan para morrer, mas sobreviveu a bombardeios e aos irmãos traidores. Sozinho com uma bomba viral não detonada, o Dreadnought teve uma ideia incrível. Fulgrim se aproximou da antiga máquina de guerra, com um de seus filhos experientes dentro, e provocou Rylennor na esperança de tirá-lo do sério, o que conseguiu, mas esse não era o ponto. Enquanto o Primarca desmontava a carcaça do Dreadnought, Rylennor detonou a bomba. Fulgrim sobreviveu, pois demônios não morrem assim, mas ter uma bomba viral explodida em seu rosto e ser rejeitado pelo próprio subordinado deixou um ego ferido do qual o Primarca Demônio nunca vai se recuperar. Fora isso, Fulgrim raramente deixou a disformidade até se unir à 13ª Cruzada Negra, influenciando bandas de guerra de Slaanesh quando essas mantinham seu interesse. Embora a 13ª Cruzada fosse crucial para as forças do caos, Fulgrim partiu principalmente para acertar as contas com seu irmão. Os dois ainda não se reencontraram e, conhecendo Fulgrim, ele não tem pressa. Ele escolherá o momento de causar mais dano, e se divertirá causando dor e destruição ao Império enquanto espera, o que sinceramente é a melhor forma de mostrar quem Fulgrim é em essência. Ele é inconstante e muda rápido de foco quando se distrai, mas também gosta de esperar pelos momentos mais dramáticos. Ele quer ser o centro das atenções, o melhor e mais perfeito dos filhos do Imperador. Durante seu tempo na disformidade, ele fez com que seu antigo apotecário-chefe clonasse Ferrus Manus, o irmão que ele havia matado no massacre do ponto de desembarque em Istvan V, numa tentativa de encontrar os argumentos certos para convencer Manus a trair o Imperador. Ele revivia aquela conversa fracassada antes da heresia, tentando provar que poderia convencer seu melhor amigo a se unir a ele, mas nunca conseguia, e Fulgrim matou dezenas de clones de seu irmão nessa busca. Ele não consegue imaginar um mundo onde estava errado pelo que fez, mas também continua buscando uma conexão verdadeira, algo que nem mesmo o Deus do Excesso pode oferecer. Após a heresia de Horus, Perturabo iniciou seus grandes planos, buscando dominar o caos e usar a disformidade e seus deuses como fonte de poder. A batalha entre o Imperador e Horus deixou os poderes ruinosos em coma temporário. Enquanto Lorgar tentava despertá-los, Perturabo resistia, ganhando tempo para estudar a disformidade sem a plena consciência e interferência dos deuses do caos. Ele queria dominá-los, não servi-los. Sua pesquisa durante a heresia o fez adiar o retiro para a disformidade, diferente de seus irmãos após o cerco de terra. Seus planos de acessar o poder do caos em seus próprios termos significavam que ele precisava construir a Jaula de Ferro, uma fortaleza que ele ergueu no mundo de Sebastos IV, que desde o início era uma armadilha projetada para uma pessoa, Rogal Dorn. Os punhos imperiais caíram na armadilha e seriam destruídos se Guilliman e os Ultramarines não chegassem a tempo para salvá-los. Para Perturabo, que passou toda a Grande Cruzada à sombra de Dorn e nunca recebeu o reconhecimento que achava merecer, isso foi profundamente satisfatório. Ele havia derrotado Dorn 2 vezes, uma vez em Terra e outra em Sebastos IV, e saiu sabendo que não apenas havia vencido seu rival publicamente, mas também alcançado seus outros objetivos. Esses objetivos eram ascender à condição de demônio usando o gene semente dos punhos imperiais, capturado nos campos de batalha da Jaula de Ferro como preço do ritual. O motivo era acima de tudo, prático. Fulgrim o feriu na heresia, e sua alma vazava desde então, o que é curioso, pois mostra que Perturabo tinha uma alma afinal. A ascensão à condição de demônio selou aquela ferida, e também deu ao Senhor do Ferro um belo reforço de poder, e melhor ainda, ele parece ter conseguido isso sem dever lealdade a nenhum deus em particular, uma vitória rara para Perturabo. Desde então, ele está em Medringar, um mundo demoníaco criado por ele mesmo, uma paisagem impossível de fortalezas e fábricas sem fim que produzem armas, engenhos demoníacos e munições em escala suficiente para manter os guerreiros de ferro abastecidos há 10.000 anos. Ele usou esse tempo testando os filhos, buscando oficiais que valessem a pena instruir e planejando a próxima guerra. 2 ferreiros de guerra chamaram sua atenção, Hansu, que Perturabo valoriza não pelo brilhantismo tático, mas por sua teimosa recusa em desistir, independentemente das probabilidades. E Kravik Mon, que representa os guerreiros de ferro melhor do que quase todos vivos.
Ele abasteceu a 13ª Cruzada Negra de Abaddon com armas, colaborou com Vashtor em novos projetos de armas, e após a queda de Cadia, desviou-se para enfrentar seu irmão, Mortarion, na Guerra da Ferrugem e do Ferro, uma conta antiga que aparentemente precisava ser acertada antes que qualquer outra coisa pudesse seguir em frente. Agora Perturabo voltou sua atenção para algo que soa, mesmo para os padrões dele, quase impossível. Ele pretende sitiar todo o Segmentum Obscurus, esmagando o que restar do Portão de Cadia, tomando o Mundo Forte Agrippina e usando tudo isso como base para um eventual avanço sobre a própria Terra. Após 10.000 anos de preparação, Perturabo acredita que está pronto para concluir o que a heresia iniciou. Vamos esperar que ele esteja excessivamente confiante. O destino de Rogal Dorn é talvez o mais debatido de todos os primarcas. Após o Cerco de Terra, Dorn e Guilliman entraram em conflito quase imediatamente. Os dois discordaram sobre retomar Luna ou perseguir as frotas traidoras em fuga, um argumento estratégico que refletia suas abordagens diferentes à guerra em geral, mas isso era mais ou menos normal para eles. O conflito mais importante e dramático foi sobre o Codex Astartes, o plano de Guilliman para reestruturar as legiões de Space Marines em capítulos menores e mais independentes. Dorn resistiu ferozmente, vendo isso como um enfraquecimento do Império, e só aceitou após quase perder sua legião na Jaula de Ferro por uma armadilha de Perturabo, enquanto a intervenção de Guilliman o salvou. Essa lição em particular custou a ele e a sua legião muito orgulho e dor para assimilar. Ele permaneceu ativo por mais tempo do que a maioria de seus irmãos, lutando durante a Expurgo e observando os primeiros estágios do que o Império estava se tornando. O fanatismo crescente da nova igreja, a adoração dos primarcas como deuses e o afastamento gradual de tudo o que a Grande Cruzada representava. Isso o entristecia, mas ele continuou lutando, pois era o que Dorn fazia. Mas como muitos de seus irmãos, o primarca mais teimoso estava começando a se desiludir com o império de seu pai. Seu fim, se é que houve, ocorreu no Portão de Cadia, onde o caos quase rompeu as defesas. Dorn liderou 3 companhias dos Punhos Imperiais para segurar a linha enquanto sua frota principal perseguia uma ilusão dos Eldari. Dorn liderou uma defesa desesperada que terminou com ele colidindo sua nave contra a nave capitânia inimiga e abordando-a, apesar de estar incrivelmente em desvantagem numérica. O que ocorreu depois varia conforme o relato. O bibliotecário-chefe que estava presente na época relatou ter encontrado o corpo de Dorn. Há relatos de que ele morreu lutando com os filhos, e o capítulo recuperou apenas uma mão no campo de batalha. Nenhum relato foi totalmente verificado. Os Punhos Imperiais mantêm a mão recuperada de Dorn como sua relíquia mais sagrada, e cada novo mestre do capítulo grava seu nome nela para se conectar ao seu pai genético. Os Punhos Imperiais creem que seu primarca está vivo e retornará. A falta de outros restos mortais no campo de batalha indica que ele ainda está em algum lugar. Ideia possivelmente confirmada por seu irmão Vulcan. Séculos depois, ajudou a defender o Império dos Orcs na Guerra da Besta. Quando o primarca dos Salamandras disse que iria falar bem de Corlan para Dorn, o comandante dos Punhos Imperiais na época, além de vermos primarcas mais difíceis de matar do que esperado, é provável que os Punhos Imperiais estejam certos e Dorn esteja reaprendendo a escrever com a mão restante. O Cerco de Terra foi custoso para Jagatai Khan, mas ao saber que Cho'Goris era saqueada pelos Eldar Negros, o Falcão de Guerra entrou em frenesi. Ele enfrentou os Drushi de seu planeta natal no Maelstrom durante a campanha conhecida como Pacificação de Yassin. Jagatai rastreou os saqueadores até sua base de operações em Corso Kinch, no setor Yassin, e os atacou com tudo o que tinha, liderando cicatrizes brancas em uma carga total que avançou profundamente no território dos Druti. O Khan liderou o casting da Primeira Irmandade diretamente para a Webway, a própria dimensão de túneis e passagens ocultas dos Eldar Negros, que corre sob o tecido da realidade, para matar pessoalmente o Arconte responsável pelos ataques. A luta foi tão intensa que, ao terminarem sua batalha, os Cicatrizes Brancas notaram que seu primarca e a Primeira Companhia haviam sumido. O capítulo passou 10.000 anos lutando contra os Drukhari onde quer que os encontrassem, em parte por princípio, mas principalmente na esperança de que, em algum lugar nesse conflito, seu primarca ainda esteja lá fora terminando sua caçada, e eventualmente encontre o caminho de volta para casa. Essa é a versão preferida pela Legião. A outra é mais difícil de encarar. Os Eldar Negros mantêm arenas de gladiadores em Comohag. Grandes espetáculos de dor e combate, criados para entreter uma civilização construída inteiramente em torno do excesso e da crueldade. Um primarca capturado vivo seria o maior prêmio que a sociedade deles poderia imaginar. O que seria melhor do que ver um filho do Imperador lutando pela vida para entreter a multidão?
Como há pouca informação e os Drukhari mantêm prisioneiros vivos por muito tempo, Jaghatai é um forte candidato a ser um dos primarcas ainda vivos e que podem retornar um dia. Se ele estará são nesse momento, é claro, ninguém sabe. É difícil dizer, mas olhando para o final da heresia, parece que Leman Russ foi o mais afetado pela morte do Imperador. Ele se considerava um fracasso. O guerreiro cuja missão inteira era proteger seu pai não estava lá quando mais importava, chegando em terra com Lionel Johnson logo depois que Guilliman e sua frota de reforço apareceram e romperam o cerco. Nem as palavras do Imperador aliviaram totalmente esse peso quando conversaram pela última vez em sonho após o cerco. Ele preferiu descontar seus sentimentos nos traidores, unindo-se ao irmão, o Leão, em uma cruzada de vingança chamada Expurgo. Durante esse período, Russ estava lutando com seu papel no novo Império e sua responsabilidade para com seu pai, seus irmãos e a humanidade como um todo. Ele enfrentou traidores, discutiu com os irmãos e ficou mais famoso por apoiar Dorn na reorganização do Codex Astartes. Sua legião nunca seguiu realmente as regras de Guilliman, o que é típico dos lobos espaciais. Quando o expurgo terminou, Russ tomou sua decisão e reuniu seus filhos para um último banquete. Ele disse a eles que estava partindo, levando a 13ª Grande Companhia para o Olho do Terror em busca de algo chamado Árvore da Vida, um artefato mítico que ele acreditava poder curar o Imperador. Ele deixou um de seus filhos mais confiáveis, Bjorn the Fell-Handed, para liderar os lobos espaciais em sua ausência, e entrou na disformidade. Os lobos espaciais têm realizado a grande caçada desde então, expedições pela galáxia em busca de qualquer sinal de seu primarca, e nenhum deles o encontrou. O próprio Russ prometeu retornar no Tempo do Lobo, quando o Império estivesse à beira da destruição. Diante de tudo o que aconteceu recentemente, a queda de Cadia, o Cicatrix Maledictum dividindo a galáxia em duas, o retorno tanto de Guilliman quanto do Leão, você pode se perguntar com razão o que exatamente ele está esperando. Preocupantemente, a 13ª Grande Companhia retornou recentemente do Olho do Terror sem Russ e voltou a lutar por toda a galáxia. Bulvi, o Senhor dos Lobos deles e veterano da Grande Cruzada, não revelou muitos detalhes sobre o ocorrido com o Senhor dos Lobos, mas afirmou que Russ retornará apenas quando o momento exigir. O fim de Conrad Curze começou antes mesmo da heresia terminar. Sanguíneos, Guilliman e o Leão o capturaram pouco antes do cerco de terra e o selaram em um caixão de estase, lançando-o no espaço, em vez de executá-lo imediatamente. Uma decisão que teria consequências 18 anos depois, quando uma nave de escravos encontrou o caixão. Curze matou quase toda a tripulação, exceto o piloto. Ele manteve o piloto vivo tempo suficiente para que o levasse até Sigulsa e para se reunir ao que restava de sua legião. Quando o primarca voltou, os Senhores da Noite não encontraram o monstro que lembravam. Curze havia mudado e estava questionando tudo. Sua visão, métodos e propósito que guiavam sua vida. O primarca que voltou a Sigulsa estava vazio, e os Senhores da Noite percebiam isso. Infelizmente, um dos tripulantes daquela nave que resgatou a cápsula de Curze era um acólito do Templo dos Assassinos Cálidos em Terra e conseguiu enviar um aviso antes de ser morto. Quando o Império confirmou que ele ainda vivia, enviou assassinos para encontrá-lo, o que exigiu um grande esforço, já que restavam poucos assassinos após a devastação do Cerco de Terra. Por fim, foi Enshin, uma assassina Cálidos, quem o rastreou até Sagula. Ela encontrou um primarca já reconciliado com a morte. As premonições de Curze revelaram um futuro, e ele ordenou que seus filhos a deixassem passar. Ele delirava diante de uma estátua do Imperador que ele havia feito com órgãos e restos humanos quando ela o encontrou, evidenciando o quanto sua mente já estava degradada. Ele não fez nenhuma tentativa de revidar. Após matar o primarca dos Senhores da Noite em sua fortaleza, Enshin pegou as relíquias e correu para a saída. No entanto, ela não foi muito longe. Os Senhores da Noite a perseguiram e a alcançaram antes que pudesse escapar. Mas o Assombrador Noturno se foi, e sua legião ficou sem propósito, sem liderança e fragmentada, o que não os impediu de continuar atacando o Império ao seu modo habitual, mas desde então os impediu de operar como uma força de combate coesa. Para resumir o que Angron tem feito desde a heresia de Horus, pode-se explicar da seguinte forma: matar, mutilar, queimar. Ele parou para transformar um demônio em espada e continuou matando, mutilando e queimando. Ao contrário da maioria de seus irmãos, que se retiraram para a disformidade para tramar e planejar, Angron permaneceu implacavelmente ativo. Ele viaja com uma guarda de 12 sedentos de sangue, grandes demônios de corte, entre os mais poderosos da disformidade, e onde aparece, histeria e violência o seguem.
Detê-lo requer uma resposta em escala que pareceria absurda para quase qualquer outra ameaça. Vários capítulos de fuzileiros espaciais, legiões inteiras de titãs e milhões de soldados da guarda foram convocados sempre que Angron aparece. O domínio do fogo, uma de suas campanhas mais longas, viu Angron devastar o Império por 2 séculos inteiros antes de finalmente ser repelido. Angron também apareceu repetidas vezes em Armageddon, um mundo colmeia que se tornou um alvo recorrente para as forças do caos e para os orcs, e tem sido uma presença constante onde a luta é mais intensa. Mas Angron não tem lutado apenas contra o Império, ele luta contra qualquer um. Eu mencionei isso antes, mas em algum momento Angron encontrou Samniarius, um demônio de Slaanesh que se considerava um mestre gladiador. Angron bateu nele com uma barra de ferro tão violentamente que a barra se fundiu ao demônio, e agora ele carrega a espada que fez dessa barra como arma. Isso é de certa forma a coisa mais típica de Angron que já aconteceu e mostra que ele vai lutar literalmente contra qualquer um por qualquer motivo. Sua última ação ocorreu em Malak Baal, onde o Império instalou um farol psíquico que servia como um pequeno astronomicam para o Império Nihilus, dando às forças lealistas na metade isolada da galáxia um ponto de navegação confiável e uma vantagem estratégica significativa. O príncipe demônio de Ashtor, Arcofano, enviou Angron para destruí-lo. Angron aceitou, afinal, porque recusaria mais combates. E quando ele foi banido depois, ele deixou para trás algo chamado de Maldição Assassina. Essa maldição atraiu soldados de todos os ramos das forças militares imperiais, a guarda, irmãs de batalha e até fuzileiros espaciais primares para o frenesi de Khorne. Para alguns foi temporário, mas para outros foi permanente, e os poucos que resistiram muitas vezes acabaram mortos pelo próprio lado no meio do caos. Ele também colaborou com Ashtor em sua campanha de Wormwood, atraindo os Anjos Negros e o Leão para um grande conflito. Apesar de ter sido derrotado lá, é importante lembrar que os banimentos de Angron nunca são permanentes. Ele retorna em ciclo fixo a cada 8 semanas, 8 dias e 8 horas, anunciado por presságios que variam de loucura em massa a chuva de sangue. O caos adora rituais, e o Império aprendeu a ficar atento aos sinais, o que é bom e ruim. É bom garantir que estejam prontos para a força de Angron, mas ruim porque a constância do Anjo Vermelho resulta em mais combates, mortes e sangue, exatamente como Khorne quer. É uma vitória para um deus indiferente à origem do sangue. Talvez o Império devesse lançar Angron no espaço profundo, em vez de apenas bani-lo novamente. Já comentei sobre o período de Guilliman após a heresia, focando em Fulgrim, mas ele fez muito mais do que só cair na provocação e entrar numa batalha perdida contra o irmão na expurgação. Chegando atrasado com toda a sua legião em terra para acabar com o cerco, Guilliman e seus ultramarines eram uma das únicas forças relativamente intactas em todo o Império naquele momento. Eles sofreram grandes perdas em Khalt e na longa viagem ao Sistema Sol para romper o cerco, mas a 13ª ainda era a maior legião e tinha Astartes de sobra. Por causa disso, Guilliman recebeu o título de Lorde Comandante do Império e começou a reforçar o que restava, enquanto discutia com seus irmãos sobre como seguir em frente. A maioria dos irmãos queria perseguir os traidores, mas Guilliman foi o único maduro e pôs seus soldados para conter incêndios no destruído Império. Ele chegou a matar Alfarius nesse período, embora isso nunca seja certo. Mas ele não estava apenas lutando, já que agora havia um enorme vazio na liderança imperial deixado pelo Imperador e por Malcador, então ele também começou a criar uma tonelada de novas leis, incluindo sua obra mais importante, o Codex Astartes. Esse livro determinou que as legiões eram poderosas demais para atuarem como forças coesas e deveriam ser divididas em dezenas de capítulos menores, evitando que um conflito como a heresia de Horus se repetisse. Ele também separou as forças militares em ramos como Marinha Imperial e Astra Militarum, pelos mesmos motivos, e instruiu como essas organizações deveriam funcionar. Após essas conquistas, Robot Guilliman enfrentou Fulgrim em Tessala, recebendo um ferimento mortal além dos já sofridos na heresia. Para salvar seu pai genético, os Ultramarines colocaram Robot Guilliman em estase, mantendo-o à beira do esquecimento por 10.000 anos. Avançando para a 13ª Cruzada Negra e a queda de Cadia. Esses eventos abriram a Cicatrix Maledictum, dividindo a galáxia ao meio e dando ao Arquimagos Belisarius Cawl um motivo para apertar o grande botão vermelho. Ele se aliou à emissária Eldarri e Vrain, e os dois viajaram para Makrat com um único propósito: acordar Guilliman. E através de uma combinação de ciência avançada e feitiçaria Eldarri, eles conseguiram. O Primarca surgiu em uma nova armadura que sustentava sua vida e imediatamente começou a repelir as forças do caos que haviam aproveitado a confusão para invadir Macragge.
Após isso, ocorreu a Cruzada Terrana. Guilliman avançou de volta para a Terra por uma galáxia que se desintegriu por 10.000 anos. A jornada esteve longe de ser simples. Ele teve que lutar contra os Corsários Vermelhos, os Mil Filhos e a Legião Negra no caminho. E em Luna ele ficou cara a cara com Magnus, o Vermelho, em um duelo que exigiu os esforços combinados das Irmãs do Silêncio e de um grupo de Arlequins Eldar para ser resolvido a seu favor. Ao chegar à Terra, reorganizou os Altos Senhores, encontrou o Capitão-General dos Custódes e passou dias sozinho com o Imperador na Sala do Trono. O que ocorreu entre eles não foi totalmente revelado, mas o que Guilliman disse depois indica que não foi uma conversa nada boa. O Imperador o chamou de ferramenta, arma, fracasso e traidor. Ele o chamou de seu último filho e sua última esperança. O que pode significar que o Grande I ainda não perdeu o gosto por táticas dramáticas de manipulação. Ou seu cérebro já estava tão comprometido que ele tinha dificuldade para achar as palavras certas ou reconhecer qual filho era. Seja como for, Guilliman deixou a sala com a espada do Imperador e voltou ao trabalho, pois, mesmo que seu pai o visse como fracasso, ele não perderia o Império da Humanidade sem lutar. Esse trabalho se tornou a Cruzada Indomitus, o maior empreendimento militar desde a própria Grande Cruzada. Belisarius Cawl passou os últimos 10.000 anos se preparando exatamente para esse momento, produzindo novas armas e, mais importante, novos fuzileiros espaciais, os Primaris. Esses recrutas foram enviados em números inéditos desde a fundação das legiões originais. 10 frotas de cruzada foram lançadas pelo Império ao mesmo tempo, repelindo o caos, reforçando capítulos devastados e entregando guerreiros primares a todos os cantos da galáxia que precisavam deles. Guilliman encontrou os lobos espaciais, salvou os anjos de sangue e lutou em mais zonas de guerra que muitos comandantes em toda a vida. Após 12 anos, ele declarou a primeira fase da cruzada concluída na Batalha de Halkus. Os fuzileiros espaciais primares não reivindicados, chamados Filhos Sem Número, foram dispersos e se uniram a capítulos ou criaram novos. Guilliman voltou a Ultramar, onde Mortarion e a Guarda da Morte, aproveitando sua ausência, transformaram sua terra natal em um pesadelo de pragas. As Guerras da Praga exigiram dele tudo o que tinha para vencê-las, e depois ele iniciou a reconstrução do Grande Ultramar, seu império no Norte Galáctico. 9 capítulos inteiros foram dedicados à proteção dos 500 mundos. A antiga tetrarquia, o Conselho de Astartes de Guilliman, criado para proteger Ultramar, foi restaurado, e alguns planetas resistentes foram forçados a retornar quando a diplomacia falhou. Desde então, Guilliman segue atuando. Ele colabora com Eldar, inquisidores, comerciantes independentes e qualquer aliado cuja meta momentânea seja a sobrevivência do Império. Ele combate os Tiranídeos na Quarta Guerra Tiranídea e enviou os antigos Guardiões do Maelstrom para o próprio Maelstrom para enfrentar Huron Coração Negro. Ele está redigindo o Codex Imperialis, tentando reformar a governança do Império estruturalmente, ato visto como ambição ou otimismo extraordinário conforme o ponto de vista. Ele está, sob qualquer ponto de vista, exausto. O Império é grande, com muitas ameaças e instituições tão quebradas que nenhum primarca consegue mantê-lo unido sozinho. É por isso que a chegada de Lionel Johnson e a esperança do retorno de seus outros irmãos leais é tão importante. Guilliman tem carregado o Império sozinho por tempo demais, e as costas dele já estão sentindo o peso. Após a heresia, Mortarion se afastou do universo material, passando milênios apenas observando de longe o jogo entre os 4 deuses do caos. Mortarion odiava o caos e a disformidade, mas após ser forçado à demonificação pelo deus da decadência, decidiu aproveitar a situação estudando os planos dos deuses e seus seguidores, aguardando o momento certo para agir. Mas isso não quer dizer que ele ficou totalmente inativo nos 10 milênios entre a heresia e a 13ª Cruzada Negra. Ele sofreu grande humilhação nesse período, o que o forçou a ficar mais tempo na disformidade do que queria. Kaldor Draigo, Supremo Grão-Mestre dos Cavaleiros Cinzentos, matou o campeão de Mortarion e então fez algo que deveria ter sido impossível. Ele baniu Mortarion ao pronunciar seu verdadeiro nome, uma arma contra demônios que exige conhecer algo que eles protegem mais do que quase qualquer outra coisa, e gravou o nome de seu predecessor caído diretamente no coração do Primarca. Sem surpresa, Mortarion quer Drago morto desde então, mas o Cavaleiro Cinzento tem sido difícil de capturar. Então, quando finalmente conseguiu retornar ao universo material, Mortarion deixou essa rixa de lado e voltou sua atenção para Ultramar. A Guarda da Morte devastou o território natal de Guilliman nas Guerras da Peste, campanha criada para destruir e corromper com doenças liberadas em cada mundo que alcançavam.
Typhus lutou ao lado dele, assim como o grande imundo Kugat, um grande demônio de Nurgle, cujo objetivo era desenvolver a peste perfeita. Em Parmênio, esses 3 horrores foram demais para Guilliman, que quase foi derrotado completamente antes que um santo vivo interviesse para mudar o rumo da batalha. O auge da campanha e seu fracasso ocorreram em Eax. Kugat enfim terminara sua obra-prima, o Godblight, doença capaz de matar um primarca. Mortarion usou isso em Guilliman e o viu morrer, permanecendo para oferecer ao primarca moribundo uma saída, a sobrevivência a serviço de Nurgle. Guilliman, é claro, recusou, mas surpreendentemente não morreu. O Imperador, usando o corpo moribundo de Guilliman, acessou o universo material, ressuscitou o filho, controlou-o e expulsou Mortarion para a disformidade, incendiando o Jardim de Nugla. As guerras da peste devastaram Ultramar, e Mortarion saiu derrotado no auge de sua vitória, atraindo a ira do Imperador sobre o domínio de Nurgle. Assim, sua relação com o Pai das Pragas ficou abalada, e ele tenta reconstruí-la desde então por meio da conquista. Não tem sido séculos fáceis para o Senhor da Morte, mas ainda há esperança. Enquanto usava Guilliman como um fantoche, o Imperador disse a Mortarion que ainda havia esperança de redenção e que ele poderia ser salvo um dia. Se ele quis dizer que a demonização pode ser removida ou que uma solução definitiva daria paz ao filho, isso fica aberto à interpretação. A história de Magnus, o Vermelho, após a heresia, é marcada pelas consequências do Rubrica de Ahriman e um rancor contra os lobos espaciais que nem 10.000 anos apagaram. A Rubrica, tentativa de Ahriman de deter a mutação Flash Change que devastava sua legião, provocou a fúria de Magnus ao descobrir que seu bibliotecário-chefe acidentalmente transformou grande parte da legião em armaduras animadas cheias de pó. Só a intervenção de Tsent impediu Magnus de matar Ahriman na hora, e ainda assim a misericórdia foi pouca. Ahriman foi exilado, não executado, e deixado para vagar pela galáxia para refletir sobre seus atos. Mas isso não foi o fim, porque Ahriman recentemente tentou uma segunda rubrica, já que ele simplesmente não consegue se impedir de tentar ajudar da pior maneira possível. Ahriman foi impedido por seus irmãos ao descobrirem que o ritual mataria Magnus se concluído. Depois disso, Magnus conseguiu recuperar a maioria dos fragmentos de sua alma despedaçada pela primeira vez desde a queima de Próspero, lá na época da heresia de Horus, com uma exceção notável, a parte que um dia o tornara nobre. Esse evento aconteceu perto do fim do 41º milênio, então por quase todo o período entre a heresia de Horus e esse momento, Magnus esteve só parcialmente inteiro. O duelo com Leman Russ na queima de Próspero fragmentou o Primarca dos Mil Filhos em vários fragmentos, ecos fantasmagóricos das principais partes da personalidade de Magnus. Ele conseguiu reunir alguns deles aqui e ali, mas muitos ficaram vagando até a tentativa de uma segunda rubrica, agindo por conta própria e causando problemas. De volta ao normal, Magnus focou em antigos inimigos. Os lobos espaciais foram um instrumento da destruição de Próspero. Enviados pelo Imperador para trazer Magnus, eles acabaram queimando seu mundo quando Horus mudou as ordens para tirar Magnus do jogo, antes que ele pudesse se aliar aos Lealistas. Magnus não havia esquecido, e como Horus já estava morto há muito tempo, ele realmente tinha apenas um alvo claro. Ele liderou uma invasão ao mundo natal deles, Fenris, no M32, logo após o fim da heresia, mas desta vez Magnus tinha outros objetivos além da simples destruição. Os ataques afetaram muito os lobos espaciais, mas o objetivo principal era agravar a corrupção em sua semente genética, que ocasionalmente transforma Astarte dos lobos espaciais em Wolfen, seres parecidos com lobisomens. Deveria ter sido uma grande vitória para Magnus, mas reforços imperiais chegaram, e Logan Grimnar, o mestre de capítulo dos lobos espaciais, conseguiu se aproximar e banir Magnus com o machado de Mordecai. Desde então, Magnus moveu o planeta dos feiticeiros, o mundo demoníaco de sua legião, para outro lugar, trazendo consigo as ruínas de Próspero. Seu foco atual mudou de vingança para algo mais ambicioso. Ele pretende acelerar a evolução da humanidade para uma espécie totalmente psíquica, um plano que, se tivesse sucesso, mudaria o Império de forma mais fundamental do que qualquer coisa desde a visão original do Imperador. Até agora, ele não teve sucesso. Um ataque dos Anjos Negros e dos Cavaleiros Cinzentos o manteve ocupado e desequilibrado, em parte porque ainda não desistiu totalmente da vingança. Leman Russ ainda está por aí em algum lugar, e quando o Rei Lobo finalmente retornar, Magnus estará pronto. O papel de Lorgar após a heresia é fácil de subestimar, mas sem ele, os deuses do caos talvez demorassem mais para despertar, e o Império estaria provavelmente mais forte.
Como dissemos sobre Perturabo, a luta entre o Imperador e Horus deixou os poderes ruinosos em coma temporário. Os deuses deram tanto poder a Horus que, ao morrer, ficaram fracos e exaustos. Lorgar, arquiteto da heresia e primeiro primarca a se voltar ao caos, passou o expurgo tentando reverter isso. A mecânica exata disso ainda é incerta, mas o resultado não. Os deuses do caos se recuperaram rapidamente após a heresia. Tendo alcançado esse objetivo, Lorgar desapareceu. Lorgar ascendeu à condição de demônio e se isolou na fortaleza Templum Infiitio, no mundo demoníaco de Sícaros dos Portadores da Palavra, mantendo essa reclusão autoimposta por quase 10.000 anos. É curioso não sabermos mais sobre a ascensão de Lorgar, já que ele é o Senhor do Caos agora. Mas, como estava escondido na disformidade, é difícil imaginar que essa história tenha alcançado o resto da galáxia. Seu isolamento só foi rompido uma vez quando encontrou seu irmão Corvus Corax, já transformado pela disformidade em algo irreconhecível. Falaremos sobre Corax em seguida. Enquanto se escondia das sombras em forma de corvo, Lorgar deixou Corvus Corax e Erebus no comando da Legião, dois homens tão envolvidos em política que não são bons líderes. Ambos são muito dedicados ao caos, e os portadores da palavra seguiram espalhando a adoração pela galáxia, como Lorgar queria. Desde a abertura da Grande Fenda e a convulsão da 13ª Cruzada Negra, Lorgar finalmente ressurgiu no resto da galáxia. Ele se move pelo caos da Nova Era, espalhando devoção aos poderes ruinosos, fazendo o que sempre fez de melhor, convencer as pessoas a acreditarem em algo. Agora a galáxia está em chamas, ele tem novos deuses, e as pessoas buscam sentido desesperadamente. Essas são as condições ideais para o primarca dos portadores da palavra. Corvus Corax foi o primeiro primarca lealista a desaparecer após a heresia, sumindo em menos de 8 anos após o cerco de Terra, antes que a maioria de seus irmãos começasse a processar o ocorrido. A Guarda-Corvo foi devastada em Svanvi e depois disso. Em seu desespero para reconstruir, Corax ultrapassou os limites do processo de manipulação genética que criava os fuzileiros espaciais, produzindo guerreiros chamados de Raptores, combatentes capazes, leais e dedicados, mas geneticamente instáveis. Após o fim da heresia, a instabilidade os atingiu. Os Raptores passaram a se transformar em monstruosidades horríveis, cheias de espinhos e penas. Corax jurou no início da heresia destruir tudo corrompido pelo caos, e agora isso exigia eutanasiar seus próprios filhos. Ele os eliminou, mas após décadas de uma guerra civil horrível e tantas perdas, algo dentro dele se quebrou. Depois disso, ele partiu. Suas últimas palavras registradas foram "nunca mais". Se ele desapareceu no Warp, se fundiu com as sombras ou entrou em algum tipo de estase esperando pelo perdão do Imperador, depende de quem você perguntar, mas ninguém o viu desde então. Ou melhor, pelo menos o Império não viu. Porque Corax não deixou de existir. Ele mudou. Aproveitando a mesma essência do Warp que o Imperador usou para criar os primarcas, ele se transformou em algo que opera fora do espaço e tempo normais, capaz de alternar entre sua forma original, um bando de corvos assassinos e uma criatura de sombra viva. Nesse novo estado, ele virou uma ameaça silenciosa e implacável para as legiões traidoras, movendo-se pelo Warp como um predador, e os portadores da palavra, em especial, aprenderam a temê-lo. Ele encontrou Lorgar, os dois irmãos tinham assuntos inacabados desde o massacre do Drop Site, onde Corax quase o matou. O confronto terminou com Lorgar fugindo para a fortaleza onde passou milênios escondido, mas já era tarde demais. A criatura em que Corax se tornou tem o cheiro de Lorgar, e ele está determinado a terminar o trabalho que começou em Istvan V. Com Lorgar retornando ao universo no 42º milênio, esperamos ver o Senhor dos Corvos voltando com ele, pronto para acabar com a ameaça do primeiro herege. A história de Vulcan após a heresia é estranha, pois ele foi embora e voltou várias vezes, além dos efeitos pessoais da heresia sobre ele. Ele ficou tempo suficiente para ver a segunda fundação, a reestruturação das legiões em capítulos que o Codex Astartes de Guilliman exigia. E então, cerca de 1000 anos depois, ele partiu sem dar uma razão ou dizer o que faria. Ele retornou à Guerra da Besta, cerca de 1500 anos após a heresia, quando o Império quase colapsou sob uma invasão orc sem precedentes desde Ulno na Grande Cruzada. No início, Vulcan se recusou a se envolver. Só quando soube que os punhos imperiais haviam sido reduzidos a um único capitão Marine chamado Corland é que ele mudou de ideia. Seu retorno não foi caloroso. Vulcan voltou frio, distante e reservado, recusando-se a lutar ao lado dos Salamandras e mantendo todos à distância.
Ele assumiu o controle do Império durante a campanha, mas deixou claro que isso era uma medida temporária. A heresia havia feito algo com ele que séculos não conseguiram curar. Parte disso era a culpa. Parte disso era algo mais específico, uma vingança profunda e pessoal contra os filhos do Imperador, que se manifestava de uma forma que perturbava até mesmo os Space Marines mais experientes em batalha. Seu ódio, somado ao trauma incrível que sofreu durante seu cativeiro e tortura nas mãos dos traidores durante a heresia, levou Vulcan a se tornar cruel, torturando marines inimigos capturados em nome da justiça. Dizem que ele procurava Fabius Bile, ex-apotecário-chefe dos Filhos do Imperador, o que explicaria ao menos um dos motivos do Senhor dos Clones estar sempre fugindo. Acredita-se que Vulcan morreu durante a Guerra da Besta, embora, dada a história de Vulcan com a morte, isso está longe de ser uma certeza. A Besta acabou sendo um chefe de guerra orco de 10 metros que falava gótico perfeitamente, o que o velho Vulcan provavelmente acharia interessante. Mas nessa altura, o grandalhão já estava cansado, então agarrou os dois e os jogou em um reator antes de detoná-lo e vaporizá-los. Como dissemos, Vulcan costuma voltar dos mortos, afinal, ele é um perpétuo. Ninguém o viu desde sua última batalha com o Senhor da Guerra Orc, e ao menos os salamandras o procuram. Antes de desaparecer pela primeira vez durante a expurgo, ele deixou um desafio para seus filhos, 9 relíquias incrivelmente poderosas para encontrar, cada uma sendo um passo para garantir seu retorno. 6 já foram encontradas, e quando o atual pai da forja e caçador de relíquias dos salamandras encontrar as 3 restantes, Vulcan prometeu retornar. Mas com Fulgrim ativo na galáxia e Fabius Bile ainda à solta, os salamandras talvez não precisem encontrar as outras relíquias para que seu pai genético retorne e traga uma merecida retribuição. A história da Legião Alpha após a heresia é, apropriadamente, uma bagunça de contradições e desinformação deliberada, e até mesmo descobrir qual dos gêmeos ainda está vivo exige analisar alguns dos relatos mais controversos do cenário. Podemos afirmar com razoável confiança que Alpharius está morto. Sei que é divertido sugerir que talvez não esteja e manter o mistério, mas Rogaldorn o matou na Batalha de Plutão. Naquele momento da guerra, Dorn era um dos poucos no Império que não podia ser enganado pelos gêmeos e era forte o bastante para garantir um resultado definitivo. Não havia como ele saber qual irmão ele matou, mas um primarca morreu em Plutão, e isso foi o suficiente para Dorn. Isso deixou Megon ou talvez Alpharius, conforme sua interpretação do ocorrido. Em Escador, a Legião Alpha e os Ultramarines lutaram em uma batalha que aparentemente matou o segundo primarca da 20ª Legião. Guilliman mostrou uma improvisação inesperada e abandonou seus métodos padrão do Codex para a luta, surpreendendo a Legião Alpha e forçando um confronto com o que parecia ser Alpharius. Guilliman duelou com o irmão e o matou com um único golpe, mas Alpharius era um primarca, e até os Ultramarines acharam a morte fácil demais para ser real. A morte do suposto líder não afetou a força da Legião Alpha, e uma semana depois, os Ultramarines tiveram que recuar mesmo assim. Desde Escorador, o 20º primarca está, ao que se sabe, ausente, mas há uma história importante a considerar antes de descartá-los totalmente. Em algum momento após a heresia, alguém afirmando ser Alpharius começou a se apresentar ao Império. Os Altos Senhores de Terra, compreensivelmente confusos sobre se este era um primarca genuíno ou um impostor, enviaram 6 assassinos Vendicari, alguns dos melhores matadores que o Ofício Assassinorum produz, para investigar. Nos anos seguintes, uma dúzia de impostores de Alpharius foram mortos. 5 anos após o envio dos Vendicari, eles retornaram aos Altos Senhores. Suas cabeças foram encontradas congeladas nos refeitórios dos próprios Altos Senhores. Matar um Vendicari já é difícil, matar 6 ao longo de 5 anos e depois contrabandear suas cabeças para o edifício mais seguro do Império não é algo que um impostor faria. Isso é um primarca querendo deixar um recado. Seja Alpharius, Omegon ou ambos, de alguma forma está claro que a 20ª Legião ainda tem pelo menos um primarca comandando tudo, e esse primarca é mais do que capaz de alcançar qualquer um que ele quiser. Já falei sobre a maioria dos primarcas, mas ainda faltam alguns para abordar completamente. Principalmente porque eles morreram durante a heresia e por isso não tiveram nada a ver com o que aconteceu depois. Mas também porque, de certa forma, eles ainda tiveram mais histórias para contar mesmo depois de mortos. Mas de maneiras estranhas e esquisitas. Veja Ferrus Manus, por exemplo. Ele foi o primeiro primarca a morrer na heresia, morto por Fulgrim em Istvan V, e teve a cabeça levada como troféu para Horus. Como dissemos, Fulgrim passou 10.000 anos fazendo Fabius Bilo clonar seu irmão morto, buscando as palavras certas para criar uma versão de Ferrus que escolhesse o caos. Cada clone o recusa e cada clone é morto depois.
Fulgrim mantém uma sala inteira com os cadáveres deles porque ele é obcecado desse jeito, mas nenhum deles é o verdadeiro Ferrus. A alma original de Ferrus foi trazida de volta uma vez por Horus durante a heresia, e o Primarca Morto tentou impedir Sanguinius de lutar contra o Senhor da Guerra. Não funcionou, mas mostrou que o espírito imortal de Manos ainda vaga pelo Warp e talvez possa voltar ao mundo dos vivos um dia. Sanguinius, o garoto perfeito, morreu a bordo do espírito vingativo pelas mãos de seu irmão Horus. Sua morte marcou seus filhos com a Fúria Negra, uma ferida psíquica que faz os Anjos de Sangue reviverem seus momentos finais em batalha. Mas Sanguinius não se foi completamente. O Sanguinor, uma figura angelical dourada de origem incerta, age em seu nome e acredita-se que carrega o aspecto nobre da alma do anjo. O bibliotecário-chefe Mephiston é seu reflexo mais sombrio, representando algo totalmente diferente. Durante a devastação de Baal, quando os Anjos de Sangue quase foram exterminados pelos Tiranídeos, acredita-se que o próprio Sanguinius, vindo do além, ressuscitou Dante para guiar seus filhos nesse momento. A bordo do espírito vingativo, que agora pertence a Abaddon, o Despedaçador, ecos de sua alma se cristalizaram em estranhas estátuas ectoplásmicas que os traidores destroem por diversão. Mas assim como seu irmão Ferrus, a alma de Sanguinius parece ter sobrevivido de alguma forma, e ainda parece estar agindo na galáxia de maneiras sutis. Horus é o único caso sem nada restante, mas a lista não estaria completa sem ele. O Imperador não só o matou, mas destruiu sua alma totalmente, queimando-a de modo que nem os deuses do caos puderam recuperar um fragmento. Como a luta deixou os 4 deuses do caos atordoados e enfraquecidos, é difícil exagerar a escala do ocorrido naquela sala do trono. Antes de o Imperador desferir o golpe fatal, Horus disse algo que vem sendo debatido desde então. Eu espero por você, e eu te perdoo. Se aquilo foi um momento em que o antigo Horus veio à tona, uma última manipulação ou algo diferente é debatido pelos fãs de Warhammer desde que foi escrito e deve seguir assim até o fim do jogo. E assim todos os primarcas foram mencionados, mais ou menos, só não pergunte sobre os 2 que estão desaparecidos. Fora isso, adoraríamos saber qual história mais te surpreendeu ou qual primarca você acha que voltaria em seguida. Conte pra gente nos comentários abaixo. Já que está aí embaixo, considere virar membro do capítulo. Iniciados mantêm os arquivos online, irmãos de batalha acessam discussões e animações antes, e mestres do capítulo têm seus nomes no final dos vídeos. E se nenhuma dessas opções for ideal para você, deixar um like e se inscrever no canal já nos dão tudo o que precisamos para continuar explorando as pilhas instáveis de pergaminhos na nossa busca interminável por mais histórias.